Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô galera tricolor, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Vila Nova enfrentou o Anápolis na abertura da segunda rodada do Campeonato Goiano e empatou por 1-1 no estádio Jonas Duarte. Nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões, sobre o que eu vi, fazer uma análise desse empate entre colorados e tricolores. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Deixe aí o seu like já para fortalecer o trabalho, não deixa para depois. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Comente as nossas publicações se você quiser. Também fique à vontade para compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Todas essas maneiras ajudam a fortalecer este trabalho que é dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco e também fortalecendo o nosso trabalho é a Viegas Printer Locação de Impressoras. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás e lá você encontra impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser. Hoje vale muito mais a pena você locar do que você adquirir uma impressora. Para falar com um dos consultores da Viegas Printer, 99143-7700. A Viegas Printer oferece esse vídeo para você, torcedor goiano. Vamos lá, né? Anápolis 1, Vila Nova 1, jogo que abriu a segunda rodada do Campeonato Goiano de 2023. Vou falar primeiro tecnicamente do jogo, depois eu falo taticamente e por fim de atuações individuais, tá bem? Nós tivemos um jogo com tempos distintos. O Anápolis um pouco superior no primeiro tempo, o Vila Nova controlando a bola no segundo tempo. Daqui a pouco eu explico por que essa questão do controlar a bola. O Anápolis entendeu o jogo, o Anápolis tinha uma estratégia clara no primeiro tempo, trabalhava muito a bola longa, isso o Anápolis já havia feito contra o Inhumas também, buscando o Gonzalo, um atacante maior do que o Donato. O Donato ontem viveu uma experiência atípica na carreira, ele enfrentou um jogador maior do que ele, né, o que é muito raro. Então, essa bola longa no Gonzalo e ela causava perigos ao Vila e problemas, principalmente no rebote dessa bola. Que o Anápolis trabalhava a bola longa e ganhava muitas segundas bolas. Tanto é que o gol que o Vila toma, essa bola é lançada 3 ou 4 vezes seguidas e a zaga do Vila tira, cai com o Anápolis, tira, cai com o Anápolis, tira, cai com o Anápolis. Até que no quarto cruzamento o Gonzalo desvia, o Ariel faz o giro em cima do Jordan e bate para fazer o gol do Anápolis. Então o Anápolis, a estratégia do Anápolis prevalecia dentro de campo, porque o futebol é isso, a tática no futebol, a estratégia no futebol é isso. É buscar com as suas formas, com as suas maneiras, com as suas armas, prevalecer sobre o adversário. E no primeiro tempo, a ideia de jogo do Anápolis prevaleceu sobre a ideia de jogo do Vila. Tanto é que o Anápolis fez um gol e ainda botou uma bola na trave. Então o Anápolis foi mais perigoso do que o Vila no primeiro tempo e venceu merecidamente por 1-0 com o gol do Ariel. Aliás, bom jogador, hein? Bom jogador esse Ariel, jogador ainda de 24 anos. No segundo tempo ele sumiu um pouco, o Vila controlou a bola completamente, mas no primeiro tempo eu gostei bastante do camisa 10 do Anápolis, aparece para jogar, bom toque de bola, boa percepção de jogo, então achei um jogador bem interessante, o camisa 10 da equipe tricolor. O Eliezer também bem no jogo, né, dando trabalho para a defesa do Vila. E outra proposta do Anápolis, e essa proposta vai ser comum nestes próximos jogos, pode ter certeza disso, bater de fora da área. O goleiro Vanderlei do Vila não está transmitindo respeito aos adversários. O Goiânia fez isso. Assistindo o jogo do Goiânia, com certeza o Luiz Carlos Vinck também estimulou a sua equipe a fazer isso e colocou-se uma bola na trave, uma outra defesa do Vanderlei que joga a bola pela linha de fundo, mais uma finalização para fora. Então o Anápolis tentou muito esse tipo de jogada, contando, vamos dizer assim, com essa instabilidade
do goleiro colorado. E nessas próximas rodadas, imagino que quem vai enfrentar o Vila também vai usar deste tipo de artifício para tentar chegar ao gol contra a equipe colorada. Então, um Vila, e eu já havia citado esse problema do Vila no jogo contra o Goiânia e no pré-jogo desse confronto contra o Anápolis, as duas linhas de marcação do Vila muito distantes. Muito distantes. Deixa eu até ver se eu pego uma prancheta aqui para a gente falar disso. Do que é que eu estou falando, né? Aqui, ó. As linhas de marcação. A primeira linha, à frente a segunda linha. Está tendo um vão grande aqui, ó. Um vão grande. O Anápolis trabalhava essa bola em cima da primeira linha. No rebote, a bola caía nessa zona intermediária, entre linhas. E o Anápolis ganhava muitas bolas aqui. E o Anápolis usava muito essa faixa de campo para finalizar. O gol sai daqui, a bola na trave sai daqui e uma outra bola que o Vanderlei pega no primeiro tempo também sai daqui. Então, o Vila precisa ajustar essa marcação específica neste ponto. Então, para mim foi o principal problema do Vila no primeiro tempo. No segundo tempo, ainda sem fazer modificações, o Vila mudou a sua postura. Adiantou a marcação, tirou a saída de bola do Anápolis, mas ajustou melhor essas linhas lá atrás. Tanto que o Anápolis continuou trabalhando com a bola longa e com exceção ali dos primeiros 5, 7 minutos do segundo tempo, quando o Anápolis ainda conseguiu incomodar o Vila, chegou a bater uma bola para fora, o Gonzalo cabeceou uma outra sem direção, o Anápolis levou o perigo ao Vila ainda no início do segundo tempo, depois o Vila conseguiu controlar esse jogo, matou essa jogada longa, anulou o Ariel dentro do jogo e aí o Vila passou a ter um controle praticamente completo da partida. A bola só ficava com o Vila. E aí foi quando o Vila começou a incomodar o Anápolis, especialmente nas finalizações de fora da área, porque o Vila não conseguia penetração, não conseguiria penetrar, não conseguia chegar pelos lados. Então o Vila começou a arriscar essas bolas de fora da área. Antes de sair o gol já havia arriscado pelo menos 2 vezes. Até que o João Lucas, que havia entrado no lugar do Marlone, finalizou de fora da área e fez o gol. Merecido, o Vila mereceu chegar ao empate no segundo tempo por ter conseguido controlar a bola. Porque isso que eu citei na abertura, né? Por que eu falei de controlar a bola? Porque o Vila tinha um controle da bola, mas sem ser agressivo. Não era um time que incomodava o Anápolis o tempo inteiro, mas tinha o controle. Já não era mais incomodado pelo Anápolis. O Vila tirou o perigo que o Anápolis representava no primeiro tempo e no início do segundo. Então o Vila Nova conseguiu passar a controlar a bola e controlar o adversário, mesmo sem ser tão agressivo. Mas acabou chegando ao empate naquela finalização do João Lucas. Esses desafios eles vão aparecer. Jogos como aquele diante do Goiânia, de uma soberania total, é raríssimo. O Vila vai enfrentar aquele, talvez ache mais uma vez ou duas aí nesse Campeonato Goiano, mas não mais do que isso. Os jogos tendem a ser muito mais parecidos com este jogo contra o Anápolis do que com aquele jogo contra o Goiânia. Aquele tipo de jogo é raro na temporada. E é bom, o Vila precisa passar por isso, por dificuldades, precisa enfrentar adversários duros. Essa primeira fase do Campeonato Goiano, quanto mais adversário duro você enfrentar, eu tenho para mim que é melhor. Porque você vai qualificando o seu time, vai expondo a sua equipe a dificuldades que serão naturais ao longo da temporada. Então você enfrentar adversários que têm bons ataques, adversários que te incomodam, adversários que às vezes não te deixam jogar, adversários que às vezes conseguem controlar a bola. Então tudo isso faz parte do processo de amadurecimento de uma equipe. E não só o Vila, os times goianos que vão jogar depois competições mais pesadas, eles precisam disso. O quanto mais eles passarem por isso agora no Goiano, melhor é. Porque aí você vai dando uma casca para o seu time, especialmente o seu time conseguir reagir bem a essas situações, né? Porque não basta passar por isso, você tem que passar bem por essas dificuldades. Então, o Vila ontem teve, vamos dizer, o cartão de visitas do Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano vai ser muito mais parecido com esse jogo de ontem do que com o jogo contra o Goiânia. Falar um pouco aqui
da questão individual dos jogadores. Vanderlei, para mim, falhou no gol. O goleiro do Vila até agora não está bem. Não foi bem contra o Goiânia, não foi bem contra o Anápolis. Pode crescer? Pode. Pode crescer. Mas ele vai ter um jogo fundamental no final de semana que vem contra o Atlético. É jogo com peso duplo, vamos dizer assim, para o bem ou para o mal. Se você vai bem, apaga essas atuações iniciais. Se você vai mal, acentue demais elas. Então, o Vanderlei vai ter uma semana para ele aí. Não eu falo em relação a contrato, em relação a ser titular ou não, mas em relação a ser cobrado ou não. Se ele não consegue ir bem nos jogos dessa semana, aí a tendência é que o nível de cobrança aumente e aumente muito sobre ele. Se ele for bem, ele ameniza esses erros aí dessas duas primeiras rodadas, especialmente o de ontem, né, que foi um erro fatal que acabou gerando o gol da equipe do Anápolis. Marcelinho muito tímido ontem, participou muito pouco do jogo ofensivo. Donato teve muitas dificuldades, não só o Donato, a dupla de zaga do Vila ontem sofreu. Na primeira vez que ela foi atacada neste campeonato, sofreu. O Jordan cometeu uma falha grave no gol do Anápolis, deixou o meia girar em cima dele. Ele não fez a leitura correta do lance, né? Foi atrasado para a jogada. Não gostei do desempenho defensivo da zaga do Vila, especialmente no primeiro tempo. Diego Renan ainda tímido também. O Ralf correu, combateu muito. Rickson, muita vontade, finalizou. Gostei até do Rickson no primeiro tempo, sabe? Procurou o jogo, finalizou os dois lances de mais perigo. Dois dos lances de mais perigo do Vila, né? Porque o Neto Pessoa também teve lances interessantes, mas foram do Rickson. Marlone apagado no jogo, durante todo o jogo. Lourenço muito abaixo daquele jogador do primeiro jogo. O Neto Pessoa foi o jogador do Vila que eu mais gostei. Para mim, o Neto Pessoa foi o melhor jogador do Vila no jogo. As bolas que chegou nele, ele sempre incomodou muito o adversário. O, o Vinícius Leite também bastante apagada. O trio de armação do Vila ali, responsável pelo setor criativo do Vila, não foi bem. Os que começaram, Lourenço, o Marlone e o Vinícius Leite. Jogadores que entraram, eu destaco o João Lucas, claro, fez o gol. E é bom, né, para o garoto, ele ganhando força, ele ganhando moral, ele ganhando confiança para a sequência dessa temporada, porque esse é o ano do João Lucas. Se ele não for nesse ano, depois fica difícil ir, sabe? Aí começa a ser emprestado, aí a vida vai mudando. O Yuri não entrou bem, não gostei da participação do Yuri. O Anderson também apagado na sua entrada. O Souza vai ser titular do Vila, questão de tempo. Contra o Atlético, o Souza vai jogar. Anota aí, torcedor colorado. Contra o Atlético, eu não vou dizer contra o craque, não sei o que o Claudinei vai fazer para esse jogo, mas contra o Atlético, o Souza vai ser titular do Atlético, do Vila. Eu tenho para mim, eu tenho essa convicção. Posso errar? Posso, mas penso que ele vai ser titular contra a equipe do Atlético no final de semana no clássico, no primeiro clássico entre Vila e Atlético dessa temporada. Teremos mais dois na Série B, né, e podemos ter ainda mais dois no Campeonato Goiano nas fases decisivas. E o Claudinei, em relação a ontem, eu achei que no primeiro tempo ele demorou demais para corrigir um problema que o Vila vinha tendo, que era esse problema da segunda bola. E por que eu falo que demorou demais? Isso foi para o intervalo. No jogo de ontem, foi possível aguardar o intervalo e ainda voltar dentro do jogo. Se você pega um adversário mais pesado, talvez não seja possível. Se você erra, como o Vila errou no primeiro tempo, às vezes o adversário mata o jogo. Faz 2-0, por exemplo, mata praticamente o jogo. Raramente você consegue reagir no segundo tempo. Então, existem ajustes que eles precisam ser mais rápidos. E o Vila, que já havia demonstrado esse problema nas entrelinhas contra o Goiânia, voltou a apresentar ontem. E é um problema que o Vila precisa solucionar para essa sequência da temporada. Um outro aspecto, essa bola longa adversária. O Vila tem que ter uma força maior na segunda bola. Você não pode perder a segunda bola tantas vezes como o Vila perdeu, ainda mais que quase sempre você tem maioria no campo defensivo. Quando o adversário quebra essa bola,
Dentro do seu campo você tem maioria de jogadores. Pode parar lá a imagem e contar. Se não tiver maioria, está errada a marcação. Então você tem maioria. Então você tem que ganhar mais bolas, né? E isso acabou não acontecendo ali no primeiro tempo diante da equipe do Anápolis. Então, para mim, são processos que o Claudinei tem que conseguir passar por eles. Mas as substituições dele melhoraram o Vila, né? Esse é um fato. Especialmente as entradas do Souza e do João Lucas foram entradas que colaboraram com o time, que fizeram com que o time rendesse melhor. Então teve esse ponto que para mim ele demorou a ajustar a equipe, mas teve o fato de quando ele mexeu no time, ele conseguiu fazer com que o Vila rendesse mais e chegasse ao empate. Tá bem? Estas foram as minhas impressões. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu gosto de usar esse espaço aqui para aprofundar um pouco mais, né? Aqui eu posso falar mais, por exemplo, do que nas rádios, onde o tempo é mais curto, tem toda a programação comercial, etc. Espero que você tenha gostado. Pode ficar à vontade para demonstrar a sua opinião, concordando comigo, discordando. O espaço aqui é sempre muito democrático. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.